Você falou aí, semana que vem ele não vai vir com certeza. Vamos melhorar isso aí. Que bom que você é. Que bom que você dá um sorriso para ele. Aleluia! É para ele sentir que o negócio é forte. Tá? Eu estou feliz em retornar à sua casa. Onde eu disse o Gerson, né, de Maraná. Opa, eu estou me sentindo aqui. O Adeildo Costa. Olha lá, só para o Bezerrão que tem filmagem hoje. Filmagem para mim eu nem acredito. Eu não sou tímido. Meu Deus, é muito forte isso. Porque o Adailton Bezerra prega toda semana, tem filmagem. Mas eu, como sou menor, não fica nem aí. Mas Deus tocou no coração do Padre Éder e a Costa. Deus abençoe. Dona Mamãe do Éder, Deus abençoe Érica, meus irmãos. Abra a sua Bíblia comigo. No livro de Esther, capítulo de número 2, versículo de número 16. Livro de Esther, capítulo de número 2, versículo de número 16. Oh Senhor, desde o primeiro louvor que eu estou sentindo uma presença de Deus Meu Deus. Livro de Esther, capítulo de número 2 e versículo de número 16. Aleluia. Eles que me encontraram, digam: eu vou para o céu. Eu vou para o céu. E não me encontraram, digam: eu também. Aleluia. Glória a Deus. Assim foi levada Esther ao rei Assuero a casa real no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther. O rei amou? O rei amou? Mais do que a todas as mulheres. E ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens. E pôs a coroa real na sua cabeça e fez rainha em lugar de Vasti. Ele lhe fez? Ele lhe fez? Ele lhe fez? Toma o teu assento, mandando 3 glórias a Deus para ti. Meus irmãos, o livro de Esther, ele tem algumas particularidades muito importantes. A primeira é que ele é o livro de número 2 que carrega na Bíblia Sagrada o nome de uma mulher, sendo que o outro livro é o livro de Ruth. No livro de Esther, nós vamos observar, Éder Maranata, coisas muito importantes, porque do capítulo 1 até o capítulo 10, em nenhum momento você verá falar o nome de Deus diretamente. Por isso, tem algumas pessoas, erroneamente, que diminuem o valor do livro de Esther, devido do primeiro ao último capítulo, não encontrar o nome de Deus diretamente. Ora, que para sabermos que Deus está operando, não precisa ter a letra D, E, o U e o S. Para saber que é Deus que opera, só precisamos sentir a presença dEle. Só precisamos ouvir falar dos sinais. Só precisamos ouvir falar algumas características. Já vamos saber que quem está operando o milagre é Deus. O livro de Esther, ele tem particularidades importantíssimas, porque do capítulo 1 até o último capítulo, você sempre vai ouvir falar de festa. O povo gostava de uma festa. Os crentes de hoje em dia não gostam. Uma confraternização com os amigos, dar um glória a Deus misturado com um aleluia, pegar o play, dar um sapé com os amigos de vez em quando. É bom, é festa. No livro de Esther, o povo gostava de festejar. Jesus, ele gostava de festa. É importante não você ir para o funk pular. Não é importante não você ir para o forró. Mas é importante você se alegrar na presença de Deus. Quando você sair de casa na terça, quando você sai de casa na quarta, você diz: Senhor, eu te adoro porque eu saí do forró, mas eu estou indo para a maior festa das festas. É te adorar, é te glorificar, é ouvir a tua palavra, é te engrandecer, é te louvar. É muito importante. O livro de Esther, nós não podemos afirmar quem foi o escritor, mas nós podemos, devido a algumas características, nós podemos afirmar que o escritor foi um judeu. Por quê? Porque ele escreve características que, para você saber esses detalhes, você tinha que
que ser um judeu. E ele era um judeu, e ele era íntimo, não tão íntimo do rei, mas ele era íntimo um pouco do rei, porque ele escreve algumas particularidades que se você não tivesse acesso à casa do rei, se você não tivesse alguma intimidade com o rei, jamais você conseguiria escrever isso. A Bíblia diz no capítulo 1 do livro de Esther que o rei Assuero, o rei que reinava sobre 127 províncias, o rei que tinha o seu palácio na capital das províncias, que era a capital de Suzã. A Bíblia diz que no terceiro ano de seu reinado, ele faz uma festa, e essa festa não duraria 1 ou 2 ou 3 semanas, não. A Bíblia diz que a festa do rei Assuero duraria 180 dias, seriam 6 meses de festa, e a Bíblia diz que o vinho tinha de fartura, ninguém estava proibido, pelo contrário, você deveria beber, você deveria se fartar, você deveria comer bem. Por 6 meses, 180 dias, o rei Assuero mostrava suas grandezas, mostrava o tamanho do seu império para os principais, para os governadores, para os líderes das outras províncias. Todos os povos vieram participar. Acabaram-se os 180 dias de festa. O rei Assuero achou pouco e levanta mais 7 dias, mas a Bíblia diz que nos 7 dias ele só convida os príncipes de Suzã, ou seja, só os príncipes mais chegados participariam dos 7 dias de festa. Havendo o rei Assuero se fartado de vinho por 187 dias, ele já estava um pouco alegre. Daqui a pouco ele manda chamar a rainha Vasti para entrar em sua presença, para que todos vissem a beleza da sua rainha, para que vissem a grandeza e a formosura da sua rainha. Quando os eunucos vão até a presença de Vasti e dizem: o rei está te chamando para ir até a presença dele. Ela disse: não vou. 187 dias bebendo, eu não vou aparecer coisíssima nenhuma. Meu Deus do céu. Quando os eunucos voltaram e disseram: meu rei, a rainha disse que não vem. Ele disse: como é que é? O rei se enche de ira. Como a rainha pode contrariar a palavra do rei? O rei está dizendo uma coisa, jamais ele pode ser contrariado. Se o rei falou algo, ele tem que ser obedecido. A rainha Vasti estava sentada do lado do rei Assuero, o evangelista Jefferson, mas parece que não estava bom para ela, parece que não estava legal, parece que ela não estava gostando. Não é diferente desse irmão que está do seu lado. Ele vem para a igreja, antigamente só vivia jogado no futuro, bebendo cachaça, usando droga, todo mundo chamava ele de porco, imundo, de cavalo, não servia para nada. Hoje não, chama de irmão, pregador, profeta, varão, valoroso na presença de Deus. Mas ele vem para a igreja e diz que está ruim, é muita prova, é muito vale. Olha para o irmão que está do seu lado de olho bem arregalado e fala para ele: cuidado para não largar o que Deus te deu, porque se tu largar o que Deus te deu, estepa lá só esperando o veneno. É Vasti, não larga o que Deus te deu, não. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: não larga o que Deus te deu, não larga o que Deus te deu, senão o outro vai pegar. Tem gente que tem uma bênção, mas não valoriza. Vasti era respeitada por 127 províncias, porque ela era rainha, ela era esposa do rei. Mas não estava bom. Vasti fez assim para a oportunidade, ó. Já nunca mais. Irmão, a oportunidade, ela vem igual a Ferrari, não a Ferrari do Rubinho que parava direto. A oportunidade vem igual o Michael Schumacher quando foi época campeão, não parava. Meu Deus. Olha para o irmão que está no seu lado e fala para ele: abraça as oportunidades. Meu Deus. Não deixa a oportunidade passar. Vasti fez
assim. Ela achou que a Ferrari do Rubinho ia vir, a Ferrari do Rubinho não veio. Quando o rei se senta na presença dos seus eunucos, ele senta agora com 5 eunucos que comiam, bebiam, se assentavam na presença do rei, que eram os 5 principais eunucos do seu reinado. E ele começa, evangelista Jefferson William Maranata, a discutir entre eles o que seria feito. Alguma decisão precisa ser tomada. Parece que, veja, um dos eunucos levanta a mão e diz: meu rei, a decisão precisa ser tomada e com urgência, porque senão notícia boa demora para correr, mas notícia ruim corre rápido. Daqui a pouco as 127 províncias vão dizer que o que o senhor fala em nada é a mesma coisa, porque se o senhor fala para a sua mulher, ela não obedece, imagina se falar com os outros. Daqui a pouco o marido fala uma coisa para a mulher, ela não obedece mais. O marido vai pedir uma coisa para a mulher, ela não faz mais. O rei disse: é verdade, Vasti precisa sair do trono, nós precisamos cortar. Vasti não será mais rainha, mas como ficarei sozinho? O eunuco diz: meu rei, eu tenho uma ideia, vamos espalhar a notícia pelas 127 províncias, em cada uma o Senhor coloca homens de confiança para escolher mulheres formosas, virgens, lindas, para passar um processo seletivo, e delas o Senhor escolhe uma nova rainha. Ele disse: tudo bem. Parece que, vejam, os eunucos saindo dali, passando a notícia para os principais, os príncipes, os governadores, e avisando: pode colocar placa, precisa-se de uma nova rainha, estamos procurando uma rainha para o processo seletivo. Em 127 províncias a notícia se espalhava: o rei Assuero está mandando convidar, convocar moças formosas, virgens, bonitas, para concorrerem ao cargo de ser sua rainha. Parece que, veja, estava lá ela, a pequenina, era escrava no meio de tantos. O nome dela era Esther. Esther era uma jovem criada pelo seu primo, que tinha por nome Mardoqueu, também conhecido como Mordecai. Mardoqueu era aquele que servia ao rei na porta do seu reinado, na porta da sua fortaleza, na porta do seu império. Mardoqueu servia ao rei Assuero, era primo de Esther. Daqui a pouco Mardoqueu está saindo para fazer o seu trabalho diário, e ele ouve a notícia que estavam procurando moças belas, formosas e virgens para ser esposa do rei. Ele volta e diz: Esther, você não sabe da nova. Ele disse: o que é? Eles estão procurando alguém para sentar no trono de rainha. Ela disse: não, que coisa doida, o nome da rainha é Vasti. Ele disse: tu não está sabendo? Não, Vasti deixou a oportunidade passar. Vasti largou a bênção de Deus, Vasti largou a vitória, e a vitória está aí, procurando um novo vencedor. Ela disse: não, eu sou judia, eu sou escrava, eu sou pequena. Parece que vejo Mardoqueu olhando para ela e dizendo: Esther, não desanima não, porque se Vasti deixou a oportunidade passar, pula, se atraca com ela, abraça a oportunidade, porque a tua hora vai chegar. Eu não vou entender, eu vou começar a te explicar. A tua hora vai chegar, mas na hora que chegar, pega a oportunidade, pega, 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 pega. Aí você falou: não é pra mim não, não é pra mim não. E Mardoqueu foi trabalhar naquele dia e não saía da cabeça dele a oportunidade que chegaria para Esther. Ele está trabalhando e os comissários do rei estão espalhados por toda a fortaleza de Suzã, em todas as províncias. Daqui a pouco um vai passando, para do outro, olha assim: que jovem bonita, vamos levar para o processo seletivo. Chega lá: jovem, você quer participar do processo seletivo? Ela disse: o quê?
se candidatar a ser a nova rainha. Parece que vejo o coração dela acelerando a mil. Ela era escrava no meio das províncias porque ela era judia. Seu primo judeu. Esse povo estava aprisionado, estava sendo escravizado. No meio das meninas lindas, das filhinhas de papai, que usa aquele negócio para cima, para baixo, pinta isso, pinta aquilo. Ela era mais feinha, pastor. A roupinha dela era mais simples. Ela não tinha a sandália de 3 metros de altura. Ela não tinha essas roupas tudo combinando, não. Ela era mais simples, mas a beleza de Deus estava nela. Ai, meu Deus, deixa eu começar a te explicar uma coisa. Meu irmão, se tem uma pessoa que tu precisa ser bonito, é só para Deus. Tu precisa ser elegante, é para Deus. Tu precisa dar o teu melhor, é para Deus. O mundo olhava e dizia, é uma escrava. Deus olhava e dizia, para mim, é uma rainha. Para mim, você não entendeu. O mundo está dizendo que é escravo. O mundo está dizendo que é gato. O mundo está dizendo que é ladrão. Deus está dizendo que é pregador, é evangelista, é missionário, é pastor, Ela fez a inscrição. Na verdade, o comissário fez a inscrição, na hora de assinar, ela botou o dedo, que ela era judia. Confirma. Quando o Mantoqueu vai chegando, ela estava toda risonha. Olhou para ele e disse, amanhã eu estou saindo de casa. Ele olhou para ela e disse, cacete, sabe o processo seletivo, né? Mas como você sabe? É que eu sempre acreditei na sua vitória. Eu sempre acreditei em você. Meu irmão, não importa quantas pessoas não acreditam em você, mas Deus sempre vai levantar um Mantoqueu para dizer, eu acredito na tua vitória. E essas mulheres, elas iam se reunir dentro do palácio, e o eunuco Hegai ficaria responsável por cuidar de todas as moças que fossem participar do processo seletivo. E essas moças, quando entrassem dentro do palácio, elas seriam avaliadas em 12 meses, ou seja, um ano de avaliação, até começarem a uma por uma entrarem na presença do rei Assuero, para que ele viesse escolher a sua rainha. 6 meses elas se preparariam com o óleo de mirra, e 6 meses com outros óleos e outras especiarias. Para entrar na presença do rei, precisava se preparar 12 meses. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga, para entrar na presença do rei, precisava se preparar 12 meses. Meu Deus do céu. Quantos meses se prepara para entrar na presença de Deus? Para entrar na presença de Deus, tem gente que quer entrar de qualquer jeito. Tem gente que quer entrar na presença de Deus, quer ser crente, mas não quer dizimar. Quer ser crente, mas não quer ofertar toda a graça. Para estar na graça, na minha desafio também estava na graça. Está na graça. Tem gente que quer levar Jesus na barriga. Está na graça. Não brinca com coisa de Deus. Não brinca com coisa de Deus. Para entrar na presença do rei Assuero era 12 meses. Para entrar na presença de Deus na igreja, não tem nem 5 minutos de oração. Ajuda ali. Meu Jesus. Eu não sei se aqui é o caso, mas tem igreja que o culto começa às 7h30, quando já chega a 8, que é para pular o fim do começo e a oração. O crente que não ora quer o que da vida? Meu Deus. Quem que quer da vida é um crente que não ora. Orar significa falar com Deus. Eita, papai. Falar com Deus não é xingar o qualquer no trânsito. Falar com Deus é se separar um pouco para Ele.
Não gostou. Montava em cima do jumentinho, voltava para casa, quando ia chegando, o pai e a mãe olhavam para casa desesperado. O que aconteceu, filho? Voltei. Eu tinha cara de rainha, mas o rei não gostou de mim. Porque você não precisa ter cara de rainha, nem cara de rei, para mim, nem para o pastor, nem para o Éder, nem para o teu irmão. Glória a Deus. Você precisa ter, é para Deus. Glória a Deus. Você não deve satisfação a mim. Não. Você deve satisfação a Ele. Glória a Deus. E foi passando uma, não, duas, não, três, não. A Bíblia não diz em que ordem, mas imagino que demorou. Daqui a pouco chega a vez dela. Ela entra, pastor Jesus. Espera, entrou na presença do rei, segura. Ela entra na presença do rei, amedrontada. Ela entra na presença do rei, dizendo: eu preciso de um milagre sobrenatural para o rei gostar de mim. Porque todas que entraram primeiro do que eu já eram melhores do que eu, e ele rejeitou. Imagina ela. Quando ela vai entrando na presença do rei, o rei dá um close. Deus, lá de cima. Meu Deus! Eu quero profetizar sobre a tua vida que o Espírito que está sobre você vai fazer as pessoas se agradar de você. Você vai chegar no lugar, todo mundo vai dizer: não vai ser ele, não vai ser ele. Vai passar a fila todinha. Quando chegar na tua vez, Deus vai tocar e vai dizer: esse sim. Vai olhar e dizer: eu gostei de você, eu quero te ajudar, eu quero te abençoar. Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Ninguém acredita nisso. O rei escolheu Esther. O rei Assuero que escolheu a rainha, pensa ele que escolheu. Quem escolheu a rainha foi Deus. Vasti jogou a oportunidade. Deus falou: vou honrar ela. Deus falou: vou honrar a judia, vou honrar a crentinha, vou honrar Esther. Glória a Deus. Quando o rei olhou, Deus falou: é essa aí, queira tu ou não queira, vai ser ela. O rei viu uma beleza sobrenatural sobre ela, porque quem estava sobre ela era o Espírito de Deus. Glória a Deus. Esther não estava sozinha. E o rei se agrada dela e diz: é essa. Quem tiver aí, manda tudo para casa, porque ele vai escolher a rainha. Pega a coroa, põe na cabeça dela e traz ela para ver se ela vai gostar da poltrona que é preparada. Ela chegou lá. Não era igual essa, essa aqui é boa. Mas está chegando a nova rainha, a rainha Esther. Meu Deus! E ela lá, ó. É forte! Imagina que baixinho ela está dizendo: Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Aleluia! Daqui a pouco, ó, levanta o vestido, que era muito grande. Eita Deus! Você não entendeu. Quem não acreditava em você vai ter que ver você sentado em cadeira de honra. Quem não dava nada em você vai ter que ver você ser exalado. Quem não dava nada pelo teu ministério vai ter que saber que quem te chamou foi Deus, quem te levantou foi Deus. Aleluia!
do que